meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E hoje eu serei a professora de língua portuguesa de vocês do 8º ano. Como vocês estão? Espero que muito bem, 8º ano. Hoje a gente vai falar um pouco sobre poema, canção, sentidos conotativos e sentidos denotativos, certo? Mas antes, vocês estão cansados de saber que eu nunca ando sozinha. Hoje quem faz a nossa tradução para Libras é Jéssica. Olá, Jéssica, seja muito bem-vinda. Sempre olho para o lado errado. Espero que você goste da aula de hoje. Jéssica, com a sua tradução para Libras, torna nossas aulas mais acessíveis. Aulas extras que vocês podem acessar no nosso canal do YouTube Educa Recife. Basta jogar lá no YouTube Educa Recife, abrir a playlist do 8º ano e maratonar todas as aulas do programa, tá certo? As aulas também podem ser vistas no nosso aplicativo Educa Recife, que vocês podem baixar tanto pelo QR Code na tela, quanto pelas lojas de aplicativo para Android e iOS, certo? E como vocês podem estar pensando, o que é que tem de mais nesse aplicativo? O que tem de mais é o chat, que é a nossa ferramenta interacional. Através do chat, vocês podem participar das nossas aulas. Hoje, quem faz nosso chat é a nossa queridíssima professora Adriana Maria. Mas antes de falarmos com ela, eu vou me autodescrever, para que a gente também sempre pense na acessibilidade, tá? Eu sou uma mulher negra de estatura mediana, tenho cabelos escuros, cacheados, na altura dos ombros, uso óculos arredondado, tenho olhos escuros. Hoje estou de calça azul e blusa laranja. E agora vamos dar aquele olá para a professora Adriana, que está no nosso chat. Olá, professora! Olá, Camille! É muito bom estar aqui com vocês, não é? 8º ano. Vocês já perceberam quantos são especiais? Tem sempre uma professora nova aqui, não é? Conversando com vocês. Nova não. Diferente, não é? Eu também vou me autodescrever, não é? Estou sentada por trás do computador, visto blusa azul, uso óculos, tenho cor parda e o nosso objetivo aqui, como sempre, é contribuir para o aprendizado de vocês. Vamos juntos nessa, com essa professora maravilhosa. A professora Adriana é incrível, né? Então vamos lá, ó. Vamos começar falando sobre canção e poema. E vocês devem lembrar que ou a gente já viu, ou vocês já viram com a professora Adriana, Viviane e Carla, o gênero poema, porque é um gênero que a gente trabalha com muita frequência. Caso vocês não lembrem, vamos relembrar. Caso vocês não tenham visto e eu esteja enganada, a gente vai aprender, tá? O que é o poema? Ó, o poema é um gênero textual relacionado com os gêneros literários. É impossível dissociar o poema da literatura. A arte que tem a palavra como matéria-prima. Na literatura, não há compromisso com a objetividade, não há um compromisso com os sentidos reais, concretos. Na literatura, a linguagem, ela é matéria-prima. Então, a gente pode manipular essa linguagem do modo que a gente quiser, tá? Na literatura, aí pronto, não há compromisso com a objetividade, tampouco com a sintaxe ou com a semântica. A palavra pode ser lapidada, dissecada, subvertida, de acordo com as vontades de quem escreve o poema, para assim atingir o seu principal fim, impressionar o leitor e nele despertar diferentes sensações. É no poema que a gente usa o quê? A função poética da linguagem, né? Isso, professora Adriana. Ó, o poema é um texto literário, então a gente está aqui falando de um texto que pertence à ordem do narrar, né? Porque no poema a gente também está ali contando alguma coisa, né? E é um texto composto de versos que podem conter rimas ou não. Então, o poema, ele é geralmente composto por versos, embora a gente tenha na contemporaneidade poemas que subvertem essa forma também. Sim. Lembrando que os gêneros literários,
eles são mais ou menos estanques, ou seja, mais ou menos fixos. A gente tem aquelas características que permitem que a gente identifique o gênero, mas elas não são completamente obrigatórias, e por isso que os gêneros textuais eles são tão mutáveis, embora tenham aquele centro fixo, né? É quase como uma forma de bolo, uma forma de biscoito. Se eu quisesse fazer biscoitos de coração, eu posso pegar a forminha do coração, faço ali o biscoitinho e coloco para assar. Se eu quiser um biscoitinho em forma de borboletas, pego outra forma. É a mesma coisa com gêneros. Claro que aqui eu estou fazendo uma analogia bem simples. Mas se eu quero escrever uma receita de bolo, eu vou pegar aquela forminha da receita de bolo e vou escrever. O poema também. E aí por isso que a gente diz que os gêneros são mais ou menos estáveis, mais ou menos fixos. Porque de vez em quando eles podem não atender a todas as características sem perder a identidade. Por isso, e eu falei isso tudo, só para dizer que há poemas em que há sim uma estrutura composta com versos e rimas, e há poemas que também a gente não tem a rima, embora o verso seja quase obrigatório, né? Exceto naqueles poemas narrativos, né? Sim. Aqueles poemas em prosa, porque temos prosa em poesia e poema em prosa. Mas isso aqui, ó, é assunto para outras aulas, gente. Professora Camille, você falando nisso me veio à minha mente, né? A grandeza do poema em prosa, poesia, né? Então, é um gênero contemplativo, que o escritor, quando escreve, ele sente, né? Ele vivencia emoções e transmite através da letra, né? Da imagem que ele cria, captura, né? Essa sensibilidade. Isso. Então, minha gente, um poema, uma poesia, ela é para ser contemplada, não é? Com os nossos olhos, através da leitura, mas também sentida. Com certeza. Né? É um gênero maravilhoso. Eu sou muito suspeita, eu também. Adoro poesia. Adoro poema, né? A poesia é o estado poético. Isso. Adoro poemas. E aí, realmente, a principal diferença entre poema e prosa é justamente a versificação, né? A gente vai ver isso com calma. Assim, diferente da prosa escrita em texto corrido, o poema é escrito em versos que se agrupam em estrofes, que são os grupos dos versos. Os principais elementos que compõem um poema são o verso, a métrica, se a gente tiver rima, né, que é o estudo da rima, a estrofe, a rima e o ritmo, que é também uma outra característica do poema, que é ter essa cadência, um ritmo, né? Você quase uma canção. Justamente por isso que a gente tem uma série de poemas musicados. Porque o poema em si já traz um ritmo, já traz uma cadência, né? Principalmente quando tem rima. E aqui eu trouxe um exemplo para a gente ler junto. Maravilha. Olha, o título é Receita de Poema. Então, de cara, a gente pode até pensar, ué, é uma receita ou é um poema? Vamos ver, ó, a gente tem aqui escrito em versos, tá vendo? Cada linhazinha do poema é um verso, tá? Se fosse uma receita, eu teria, por exemplo, uma lista de ingredientes. Eu teria um modo de preparo, eu teria um uso da linguagem mais concreta, mas o que é que a gente tem aqui? Vamos ler, ó. Receita de poema. Um poema que desaparecesse à medida que fosse nascendo, e que dele nada então restasse, senão o silêncio de estar não sendo, que nele apenas ecoasse o som do vazio mais pleno. Vê que imagem bonita, a gente tem um som no vazio. E depois que tudo matasse, morresse do próprio veneno. Então aqui, Antônio Carlos Secã, ele praticamente quer um poema que se autodegluta, né? É um poema que nasce ao mesmo tempo que ele já está morrendo, ao mesmo tempo que ele não existe mais. E aqui a gente tem o quê? Uma sucessão de versos em que o poeta ele vai construindo imagens através da linguagem para transmitir alguma coisa ao leitor, né? Uma mensagem, tipo, essa contraposição das ideias, somente nesses gêneros que fazem uso de uma linguagem mais figurada,
é que a gente consegue ter estruturas que façam a gente refletir sobre a possibilidade de haver um poema que desaparece enquanto nasce. Um poema que nada mais restasse senão o silêncio do estar não sendo. Então, é o silêncio de não existir. Mas para que esse silêncio exista, o poema precisa existir. Então, é um constante paradoxo, né? Então, é o tipo de texto que a gente lê e a gente precisa de um tempo para assimilar. E não só isso, para a gente sentir também, né? Para a gente fruir, aproveitar da leitura. E aqui foi só um exemplozinho. Há diversos poemas de diversos temas, diversos autores. Alguns poemas enormes, muito rimados. Outros poemas mais curtos, né? E aí a gente tem um exemplo aqui. E o gênero canção, vocês sabiam que também é um gênero textual? Vocês sabiam? Pois é. Inclusive, poema e canção são gêneros bem irmãos, assim. E em um certo momento da história da literatura e da humanidade, foram praticamente um só, né? Quando a gente fala Pois é. da época do trovadorismo, que eu não trouxe isso aqui ainda, porque eu achei que era um assunto muito avançado ainda, mas a gente pode pincelar na próxima aula um pouquinho, tá? Perfeito. Essa professora é demais. Tá vendo? A gente tem que misturar literatura com tudo, minha gente. Biscoitos. De verdade. Ó, a canção corresponde a uma nova classificação de gênero. Muito embora não seja nova a sua ocorrência. O que isso quer dizer? Quer dizer que é um gênero que existe há anos, mas somente há um tempo, né, recentemente, que foi sendo vista como um gênero textual, de fato. Sendo a poesia acompanhada de melodia, algo sempre registrado pela humanidade. E o que seria a canção, né? Não do que uma letra poética, uma poesia acompanhada de uma melodia, que era justamente o caso das canções de amigo, das canções de amor, das canções de maldizer, da época do trovadorismo, em que a gente tinha a literatura como escrita para ser cantada, né? A poesia para ser cantada. A canção, tal como o poema, tem como principais características a subjetividade, a musicalidade e o sentimento, além da melodia, que compõem em conjunto com a letra uma coisa só. Então aqui a gente também tem esse uso subjetivo da linguagem, né? São aspectos que conseguem, a partir da fruição, né, da apreciação e interpretação da letra, tocar o ouvinte e mover sentimentos em multidões. Eu acho que todo mundo aqui, eu espero, né, já tenha ido a um show que você goste muito. E aí quando a banda, o cantor, a cantora começa a tocar as músicas que todo mundo gosta, é uma energia inesquecível. É realmente capaz de mover sentimentos em multidões. E a gente não pode esquecer que as canções, elas também podem ser políticas, né? Elas também podem ser sociais, elas também podem questionar a estrutura social em que vivemos. É só a gente pensar, por exemplo, nas canções de protesto, né? Que foram foram muito produzidas aqui no Brasil durante a época da ditadura militar, tá? Isso aqui também a gente pode trazer, né, professora Adriana, para ler algumas. Sim. A canção é, portanto, um gênero híbrido, porque explora a letra e a melodia, além das relações sociais de produção e o seu sentido em seu contexto de divulgação. Perfeito. Também a canção é um produto cultural, assim como o poema, né? E tanto no poema quanto na canção, a gente pode ter um vislumbre de como era a sociedade, o contexto histórico em que o poema e a canção foram escritos. Por quê? Porque são gêneros que vão ser atravessados, né, pela história, pela memória, pelo tempo histórico, pela sociedade, tá? Bom, aí aqui eu trouxe uma canção de Gilberto Gil, que tem como título uma figura de linguagem chamada metáfora, tá? E a gente vai ver junto. Eu não vou cantar, né, gente, porque eu sou professora, não sou cantora. Se eu fosse cantora, estaria por aí pelo mundo. Uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível. Então, veja, é uma canção que tem como título uma figura de linguagem que vai falar sobre o fazer poético. Tem como ser mais híbrido que isso, professora Adriana? De Tem forma como nenhuma. ser mais autorreferente do que isso? Não tem, né?
pode estar querendo dizer o incontível. Uma meta existe para ser um alvo. Mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível. Por isso, não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. Na lata do poeta, tudo nada cabe, pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha caber o incabível. Deixe a meta do poeta, não discuta. Deixe sua meta fora da disputa. Meta dentro e fora, meta dentro e fora, lata absoluta. Deixe simplesmente metáfora. Figuras da linguagem destacada. Figuras de linguagem destacadas. A professora comeu aí o comecinho da palavra, mas é isso. Veja, então aqui a gente tem uma canção que, sem a melodia, poderia ser um poema, não é? Então, há diversos estudos, inclusive, que vão contrapor esses dois gêneros, refletindo quais seriam as reais diferenças, né, entre uma canção e um poema. Claro que, por exemplo, nessa canção eu não trouxe uma canção que tivesse refrão, porque a repetição do refrão às vezes é uma marca da canção, embora haja poemas em que existe uma repetição do verso, em que um verso se repete, né? E aí a gente vai ficar nessa eterna discussão. Ó, diferentemente da poesia, a canção também apresenta, do ponto de vista musical, um gênero próprio, tendo seus aspectos melódicos, sonoros, semânticos e sociais, como a produção, o produtor, a distribuição e o ouvinte, associados a ele. São gêneros como o hip hop, o rock, a MPB e o samba, o sertanejo, o funk e o forró, entre outros. Esses aspectos conferem às canções um universo muito mais amplo do que apenas a letra e as inserem algumas vezes em movimentos políticos, de resistência, de ocupação territorial, de massas, de nicho e etc. São características estruturais da canção. Enquanto aspectos gramaticais, a gente tem uma linguagem majoritariamente conotativa. O que isso quer dizer, professora Adriana? É aquela linguagem em que a gente... No sentido figurado? Isso, perfeitamente. A gente tem o uso da função poética da linguagem, né, cuja função, cujo direcionamento da comunicação é o eu, né, quando a gente fala em função poética. Temos a presença de figuras de linguagem e, em geral, um uso da linguagem do dia a dia, da linguagem coloquial. Quando a gente pensa nos aspectos literários, a gente tem uma organização em versos e estrofes, quase sempre com rimas e refrões. E aqui a gente percebe a semelhança entre o gênero canção e o gênero poema. Presença de um título, né? Geralmente as músicas têm títulos, embora eu confesse para vocês que seja péssima em saber o título das músicas. E tem o quê? Um acompanhamento musical, que é, na verdade, o que faz a grande diferença, né? Entre um poema que temos agora e uma canção. E os aspectos sociais, a gente tem o quê? O nome dos autores e os produtores. E aqui a autoria ela é muito importante. Né? A gente tem o nome do autor da letra, a melodia é um outro também. Pode ser a mesma pessoa, mas são produções diferentes. Você tem também, às vezes, o intérprete, que ele não vai ser um músico, e às vezes não é um letrista, mas é aquela pessoa que vai cantar a canção. E aí a sua interpretação da canção também já vai agregar sentido. Então veja, é um gênero que vai depender de muitas... São sentidos que são construídos aos poucos, né, em camadas. Sim. Porque a gente tem a letra que diz uma coisa, a melodia que pode dizer outra. Que ativa os sentidos em outra dimensão, isso, né? Às vezes a melodia aparece antes da letra, né? E a gente tem também o intérprete. Tem artistas que são letristas, que também que são compositores e também são intérpretes, mas tem aqueles que não. Isso. Gênero musical a qual pertence, e aqui a gente não pode ser hipócrita, né, de dizer que não há gêneros musicais que parecem que circulam mais, né, de modo mais benquisto
do que outros, principalmente quando a gente pensa, por exemplo, em gêneros musicais que nasceram nas comunidades periféricas. Estes geralmente sofrem algum tipo de preconceito que vem de onde? Do preconceito social, né? Isso. Aqui a gente tem um movimento musical a qual pertence, e se pertence, porque do mesmo jeito que na literatura a gente tem os movimentos literários, aquelas estéticas, na música também. Então a gente teve, por exemplo, um período aqui do tropicalismo, em que as produções elas eram semelhantes, enalteciam bastante o Brasil, você tinha uma mistura de sons, de sonoridade e propostas, além da musical, né, com performance, enfim. Aí as professoras de arte podem, né, aprofundar melhor esse assunto, que eu tenho certeza que, inclusive, existem aulas, viu? Então, vão procurar. Isso. Ó, a gente tem também, no aspecto social, o contexto histórico, geográfico e social de quem escreveu e de quem escuta. Então, vejam só quantas camadas a gente tem para pensar uma canção, né? Então, da próxima vez que você estiver em casa, de bobeira, colocar aquela musiquinha que você gosta, tenta entender a letra, né? Tenta entender o que é que o autor da letra quis dizer, tenta entender como é que a letra casa com o ritmo, como é que casa com o intérprete, porque assim, professora Adriana, tem músicas que eu gosto e que eu gosto com várias pessoas diferentes cantando por motivos diferentes. E eu sinto que cada interpretação ela vai dar um tom a mais. Você sente isso também? Com certeza. Enquanto você estava aí falando, aí me vem aquela música, né, que fala sobre o Brasil tropical, abençoado por Deus, lindo por natureza. E aí, né, a nossa mente já começa a trazer, né, músicas que nos lembram alguns momentos, né, que vivenciamos essa música. E as canções também fazem parte exatamente da nossa memória afetiva. Isso. Né? Por exemplo, se você tá aí sofrendo por um boyzinho, uma boyzinha, aí vai ter aquela música que você vai chorar. Sofrência. Vai ter aquela música que você vai lembrar do amor que não deu certo. E aí é isso. É ruê. Ou Como aquele que diz o deu, Bocifense. não é? Aquele que deu, aquele que foi alimentado, né? É. Viaja não, oitavo ano. Ó, os gêneros textuais poema e canção são bastante semelhantes, como vimos, né? Ambos têm como objetivo fazer da língua um instrumento artístico capaz de tocar a sensibilidade do destinatário. São similares também quanto ao formato, pois são constituídos de versos, agrupados em estrofes e se caracterizam pelo ritmo. Assim, ambos os gêneros textuais, poema e canção, trabalham com recursos expressivos, com a linguagem poética, apoiam-se em métrica fixa ou não, ou seja, na contagem das sílabas poéticas que fazem os rimas. Gente, métrica é realmente um assunto que eu domino pouco. Em rimas regulares ou não, mas tem no ritmo a sua marca essencial e visam causar o prazer estético e não somente o prazer estético, como também atiçar a reflexão, né? São gêneros textuais que trabalham com recursos expressivos, com a linguagem poética. Aqui eu repeti o mesmo texto. Eu acho que eu dividi e não... foi isso. A mesma coisa, rimas regulares, tem no ritmo a sua marca essencial, tem modos de organização parecidos e visam causar prazer estético. Camille, geralmente, não é? Esse modelo aí regular é aquela escrita, não é? Com 4 estrofes, sempre tem 4 versos, Que a não gente é? pode falar, por exemplo, do soneto, né? O soneto, Isso. que tem a forma de dois quartetos, ou seja, Isso. 2 grupos de 4 versos e 2 grupos de 3 versos. Esse aqui é uma Isso. forma fixa do poema. Isso. Verdade, professora Adriana, bem lembrado. E aqui a gente já falou, né, das semelhanças. Aí eu trouxe aqui um pouquinho, que não vai dar pra gente ver hoje. E aí vocês vão ver com a professora Viviane, certo? O que é sentido conotativo e denotativo, para que a gente reflita o uso conotativo da linguagem pela canção e pelo poema. Então já deixo aqui o ganchinho, estejam preparados para a próxima aula, para vocês aprenderem o sentido conotativo e denotativo, tá certo? Professora Adriana, nossa aula acabou, né? Eu falei muito aqui, mas foi um prazer dar essa aula para vocês. Agradeço a Jéssica, que fez a nossa tradução para Libras, tornando nossas aulas mais acessíveis e de maneira brilhante, né?
Agradeço à professora Adriana pela sua companhia aqui, pelas suas interferências. É excelente. Na nossa aula, eu vou passar para ela que ela se despeça de vocês e eu já volto. Oitavo ano, esse conteúdo é maravilhoso, não é mesmo? Então, assiste a próxima aula e aprende ainda mais com essas professoras maravilhosas. Um beijo no coração de vocês e até a próxima, pessoal. Para encerrar, eu queria deixar aqui um pensamento de Judith Butler, uma pensadora feminista, que diz assim, ó, seja qual for a liberdade pela qual lutamos, deve ser uma liberdade baseada na igualdade. Então, tenhamos isso sempre em mente. Então, oitavo ano, foi um prazer estar aqui, né? Nessa minha estreia como professora fixa do oitavo ano. Então, a gente vai ter muitas aulas, espero que vocês gostem. Um beijo, gente, até a próxima. Queria agradecer também a produção, né? Que permite que as aulas cheguem até vocês. Tá certo? Um beijo, até a próxima.